eu acho que nós podemos passar agora para uma contextualização a respeito do que são os escritos técnicos de Freud, que é o tema desse primeiro seminário. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas são textos muito interessantes, são textos muito palatáveis e muito fáceis de ler, e que consistem num conjunto de artigos sobre técnica produzidos entre 1911 e 1915. Então, eles foram agrupados sob o nome de Artigos sobre Técnica. São 6 trabalhos, que são: o primeiro, seguindo cronologicamente, 1911, o manejo da interpretação de sonhos na psicanálise. Em 1912, a dinâmica da transferência. Ainda em 1912, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Já em 1913, sobre o início do tratamento. Em 1914, recordar, repetir e elaborar. Esse é um dos textos mais importantes de tudo que se tem sobre técnica em psicanálise. E em 1915, observações sobre o amor transferencial. Então, a gente vê um período entre 1911 e 1915, no qual Freud vai se debruçar e fazer um esforço para tentar, de alguma forma, sistematizar artigos sobre técnica. E existem algumas controvérsias que eu queria compartilhar com vocês, quando a gente, por exemplo, lê o editor em inglês, que são notas, né, notas do editor, que é o James Strachey, que quando nós lemos a obra de Freud no Brasil, todos os textos geralmente têm uma nota do tradutor, uma nota do editor em inglês, e ele vai apontar algumas questões que podem soar um pouco controversas, como, por exemplo, Freud teria se esforçado para sistematizar esses artigos de técnica, porque desde os estudos sobre a histeria, ele teria passado aproximadamente 15 anos sem publicar algo sobre técnica. Mas, quando a gente lê a obra de Freud durante esse período, dos estudos sobre a histeria até os artigos sobre técnica, a gente vê um grande número de publicações sobre a prática psicanalítica. A própria interpretação de sonhos é recheada de exemplos práticos. Em 1905, perdão, em 1901, 1905, a gente tem o caso Dora. Depois, em 1909, a gente tem o caso do pequeno Hans, análise de uma fobia em um menino de 5 anos. Em 1909, ainda há o Homem dos Ratos, que é um outro caso clínico muito importante. E além desses casos clínicos grandes, Freud ainda publicou o Procedimento Psicanalítico de Freud, 1913, 1904, e mais um texto chamado Sobre a Psicoterapia, entre 1904 e 1905. Então, de acordo com James Strachey, seriam poucas publicações sobre técnica, quando na verdade a gente vê que Freud nunca cessou de falar sobre a técnica. Constantemente haviam publicações de casos clínicos. Uma outra fonte interessante é o biógrafo Ernest Jones, talvez você já tenha ouvido falar, foi o biógrafo próximo de Freud, aquele que observou Freud, não foi um biógrafo de fontes documentais, mas aquele que esteve próximo junto a Freud. E Ernest Jones vai dizer, em 1908, Freud desejou redigir uma chamada assim, exposição geral da técnica psicanalítica. Entretanto, essa tentativa de Freud teria sido frustrada em razão da publicação do caso do Homem dos Ratos, em 1909, e a preparação para a ida aos Estados Unidos, para aquelas conferências na Clark University, que foi um momento muito importante para Freud. Pela primeira vez ele recebeu um convite para vir aos Estados Unidos falar sobre a psicanálise. Então isso para ele foi muito instigante, porque, nas palavras dele, viu a psicanálise atravessar os oceanos, né? Então vocês imaginem num período desse de início do século passado,
onde não havia internet, não haviam recursos de divulgação de massa das informações, o que é você desenvolver um método de tratamento e uma teoria sobre a psique humana que vai ficar conhecida num outro continente, né? Então isso era um prestígio muito grande, e ele vai aos Estados Unidos proferir essas conferências que ficaram muito conhecidas como as 5 lições de psicanálise, como vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, um excelente texto de entrada para quem nunca leu Freud. Recomendo muito que leia as 5 lições de psicanálise. Então, após isso, nós vamos encontrar sobre técnica entre 1616 e 1617, as conferências introdutórias sobre psicanálise, onde vão haver 2 conferências, a conferência sobre a transferência e uma conferência chamada terapia analítica. E, posteriormente, em 1937, um artigo que talvez seja um dos artigos mais importantes de Freud, um artigo de final de vida, de maturidade, né, um ano antes de Freud morrer, que se chama Construções em Análise, e também o outro chamado Análise Terminável e Interminável. Esses são 2 textos centrais para quem deseja conhecer o pensamento de Freud. Então, é Lacan que vai contrapor essa visão de James Strachey, apontando que Freud nunca cessou de falar sobre a técnica. E James Strachey, em certo momento, afirmou que Freud parecia ser cético em relação à validade de um manual de técnica psicanalítica, porque ele considerava que os fatores psicológicos envolvidos numa relação analítica, incluindo a própria personalidade do analista, inviabilizariam a aplicação de um manual de regras, de normas rígidas. Existe uma passagem que Freud fala que a psicanálise é como o xadrez. Quem joga xadrez sabe que existem muitos livros dedicados a ensinar como que é a abertura do jogo. Então há várias formas de abertura do jogo, mas não existem livros dizendo como que é o desenvolvimento do jogo. Da mesma forma, os manuais de psicanálise falam sobre como é possível abrir, estabelecer o setting, estabelecer o rapport, as entrevistas iniciais, as técnicas, mas o desenrolar da psicanálise que se faz com alguém é sempre um mistério. Quando alguém pergunta, quanto tempo vai durar a minha análise? Essa é uma pergunta que você nunca sabe responder. Você pode saber como ela começa, mas você nunca vai ser capaz de responder como e quando ela termina.